Olá, pessoal dos 8º anos da Escola Municipal Eduardo Olímpio Machado. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eber, de História Regional. Nós estamos aqui através dessa videoaula, pessoal, falando sobre a parte 2 do nosso caderno de atividades número 3, a segunda parte, né? Esse caderno foi dividido em duas partes. A primeira parte para vocês desenvolverem ele no mês de maio e agora a segunda parte para vocês estarem realizando as atividades da parte 2 a partir agora do mês de junho. E esse vídeo nós vamos iniciar aqui a partir da atividade 7. Na verdade, nós vamos fazer uma pequena revisão aqui da 7 e da 8 que nós já comentamos e já falamos no nosso outro vídeo, ok? Então, nós falávamos que para nós respondermos às atividades 6 e 7, nós tínhamos aqui um breve texto. Nós já fizemos a leitura no texto anterior, está lá no canal do YouTube da escola, para responder às 6 e às 7, tá? A 8ª questão, ela pergunta o seguinte: a Constituição de 1988 teve origem em reivindicações de homens e mulheres contra a desigualdade por melhores condições de vida, possuindo características herdadas da Declaração Francesa de 1789. Desse modo, indique no seu dia a dia, no seu cotidiano, um exemplo de direito que está sendo respeitado e outro que não está sendo respeitado pela sociedade ou pelas autoridades. Essa é uma resposta pessoal, né, dizendo que a nossa Constituição, a última Constituição brasileira de 1988, ela teve como base a Declaração Francesa de 1789. Então, cite aqui, né, escreva aqui um direito que você tem e que é respeitado e outro que não está sendo respeitado. Então, nós vamos passar aqui da página 94 do caderno de atividades para 95. Temos um texto para respondermos a 9 e a 10. Esse texto, pessoal, ele vem comentando, vem falando o seguinte: ele vem falando sobre o processo de independência no Haiti, uma pequena ilha lá da América Central, mas que, no entanto, teve uma grande importância naquele momento. Nós vamos entender um pouco por quê. Olha só, faz o seguinte, eu vou tentar ler rapidinho aqui para nós entendermos parte, né? Embora tenha tido líderes letrados e foram influenciados pelos ideais franceses, a revolução foi levada a fim pela maioria de escravo analfabeto que não compartilhava de tais ideias, que realmente lutava contra seus opressores brancos e contra a condição de escravos a que estavam submetidos. Para um desses líderes da revolução haitiana, Jean-Jacques Desailly, meu francês está mais ou menos, hein? E consequentemente para os demais rebelados, a liberdade, antes de tudo, queria dizer o fim da escravidão. A Revolução Haitiana se transforma no maior movimento negro de rebeldia contra a exploração e dominação colonial nas Américas. O caso do Haiti se torna singular, único a todo o continente. O país foi a primeira colônia latino-americana a conseguir a independência e a abolição da escravatura. De todo o processo de revolução e libertação foi conduzido pelos próprios escravos. Muito importante isso aqui. Logo abaixo, a questão número 9 tem uma tabela. Olha, preencha a tabela com as principais informações sobre a Revolução Haitiana. O ano, o local, o que motivou a Revolução Haitiana está muito claro aqui, né, pessoal? Vem falando sobre a luta para ser encerrada a escravidão naquele país. Quais foram as camadas da sociedade que se envolveram, as principais lideranças e o desfecho, quer dizer, o final. Como foi o final da Revolução Haitiana? É uma espécie de uma ficha. Eu vou dar outra dica para vocês. Para todos aqueles que já têm o livro didático, nosso livro didático do 8º ano em mãos, é só você ir lá no capítulo 6, a partir da página 78, tá? A parte que trata sobre a independência do Haiti está lá na página 85, 86 e 87. Você vai conseguir todas essas informações aqui com mais detalhes do que está exposto no texto. Só você lendo aqui atentamente, você já consegue preencher essa tabela. A 10 é a pergunta seguinte: qual a importância da Revolução Haitiana para a América Latina? Não, veja,
A Revolução Haitiana teve uma grande importância para a América Latina naquele tempo, principalmente no tocante à libertação dos escravizados. E por ter sido uma luta travada pelos próprios escravizados. Só isso já representou aí um grande exemplo de libertação para os demais países da América Latina. Olha só. Aqui tem outro trecho, outro texto para nós respondermos a 11 e a 12. Aqui vem tratando sobre outras revoluções similares em outros países da América Latina. Olha, nesse ano de 1810, os movimentos de independência se manifestaram na América Hispânica, quer dizer, na América de língua espanhola, colonizada pelos espanhóis, com enorme velocidade e assombrosa simultaneidade, quer dizer, mais ou menos no mesmo tempo. Do México, no vice-reino da Nova Espanha, a Buenos Aires, e no vice-reino do Rio da Prata, que hoje seria aqueles países ali, Argentina, Chile, Paraguai. Apesar das dificuldades de comunicação e das imensas distâncias físicas, essa sincronização revelava não só os ecos de acontecimentos externos, mas também o surgimento no interior de uma elite colonial, posicionamentos e projetos políticos que visavam responder aos desafios impostos por aquele contexto político da época. Não vou fazer a leitura do segundo, vai ficar muito longo o vídeo, vai ficar cansativo. Olha só. A 11. Quais os grupos sociais formavam a sociedade hispano-americana no período colonial? Olha, você indo aqui no segundo parágrafo, vai falar exatamente os grupos sociais. Olha só, ó. Olha só, que interessante. Já vai falar, tá? A número 12. A elite colonial na América Espanhola era formada por chapetones e crioulos. Indica as diferenças entre esses dois grupos. Está exatamente descrito aqui. Chapetones e os crioulos. E qual era o tipo de segmento social ao qual eles representavam. Mas também, para você ter uma compreensão melhor, você pode ir lá também no capítulo 7 do livro didático, a partir da página 89, vai estar falando sobre os processos de independência na América Espanhola. Vamos aqui finalizar o nosso caderno, pessoal. Olha só, a imagem abaixo retrata o primeiro-ministro britânico William Pitt e o imperador da França, Napoleão Bonaparte. A partir da análise desta imagem, responda às atividades 13 e 14. Nós podemos ver aqui nessa imagem o que você consegue ver. Conseguimos ver os dois, esse provavelmente o primeiro-ministro inglês e esse representando Napoleão Bonaparte, aquele era conhecido por ter uma estatura mais baixa. Aqui nós temos parte do mundo, é uma espécie de um planeta aqui, né? Planeta mesmo, no globo terrestre. Eles estão aqui meio que cortando isso e partilhando esse mundo aqui. Olha só, preencha a tabela de identificação da imagem. Você vai escrever aqui o autor, o século que ela foi produzida está aqui. Os personagens, está bem claro aqui, ó, quais eram os personagens. E o que essa cena representa. Fala sério, pessoal, está muito tranquilo essa atividade número 13. Olha só. Quais países são representados na imagem e o que eles estão disputando? Ora, William Pitt, primeiro-ministro britânico, e o imperador da França, Napoleão Bonaparte. Quais são os países representados na imagem e o que eles estão partilhando ou disputando? Pessoal, aqui nós finalizamos o nosso caderno de História Geral, ok? Então, eu desejo a todos vocês ótimas atividades. Qualquer dúvida é só nos procurarem. Esse vídeo vai estar aí no canal do YouTube da escola. Qualquer dúvida é só vocês me procurarem lá no Messenger do Facebook. Pelo menos aqueles alunos que fazem parte das turmas das quais eu leciono, né? E também os demais alunos também podem nos acionar, tirando aí as suas possíveis dúvidas e também com os professores que lecionam, que trabalham com vocês. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos, fiquem bem, fiquem com Deus e bons estudos para todos vocês e um grande abraço.